janela continental, internacional, na verdade, né? Janela internacional do Galo, as saídas e as chegadas. Vamos analisar parte a parte. Consegue dar o zoom, mano? Pode ser só nas contratações? Não, vamos começar nas saídas primeiro. Pega. Quem sabe faz ao vivo. Tá, tem essa. Vamos. Você quer jogador por jogador ou falar tudo, englobar tudo de uma vez? O que vocês preferem? Eu acho que dá para. Vamos falar então das saídas. Cada um pega e fala de uma vez das saídas e a contratação a gente dá um pouco mais para cada jogador. Vou começar falando. Temos saída do. Vou seguir a ordem aqui, né? Saída do Zaratio, que foi um valor bem irrisório. Tudo bem que teve seus problemas de lesão, mas ele é um dos jogadores talentosos considerável para esse elenco. E o Racing está conseguindo manter ele sem lesão até o momento. Que até uma. Parece que a gente entregou ele mais saudável para o Racing. A gente entregou ele mais saudável para o Racing. Que é um jogador que a habilidade estava na cara ali do que ele fez contra o Botafogo na Recopa, né? O golaço que ele fez, jogando bem. Então, ele é um jogador talentoso. Para mim, é melhor qualquer meio campo que a gente tem no Galo hoje. Para mim, de talento, de futebol, é melhor qualquer um ali. Mas também entendo as questões de lesão. Só que continuo preferindo a não saída dele, ainda mais pelo valor baixo que foi, né? Então, não acho uma boa saída. O Mariano, nem vou estender muito, tinha que ter saído mesmo. Tá lá para o América agora. Bataglia também é uma saída que eu não gostei, valor baixo. Teve as questões lá, falando do jogador e tal, querer jogar Libertadores. Mas 6 milhões de reais, um valor pouco, podre, para ser mais exato, para um zagueiro titular do seu clube, você vendendo para. E não vai jogar nada, né? Boca Juniors eliminado aí. Você vendendo ele para um rival continental, um valor muito baixo. Vargas tinha que ter saído mesmo, Allan Kardec mesmo, Robert emprestado mesmo, não tinha que ter nem o que fazer, tá certo também. Paulinho, Palmeiras, eu acho que já é a que é mais importante de todas as saídas, né? Porque saiu por um valor, foi a maior contratação e maior venda da história do futebol brasileiro entre clubes, do futebol brasileiro. Mas, igual eu comentei com o Gabriel antes de começar a live, o valor você ainda consegue ver alguma coisa ali, né? Tem 90 milhões, mas o Gabriel Menino e o Patrick, você ainda consegue ver com os jogadores e tal, algum sentido, mas a imagem que passa de você soltar um dos seus melhores jogadores para o Palmeiras, que é um rival, né? Rival em todas as competições, é muito ruim. É um sinal ruim que o Galo passa. E a gente trocou ter o Paulinho, né? Um bom jogador, bem bom jogador, na verdade. 50 gols em 2 temporadas, para ter um elenco mais recheado, né? Porque parece que eles não investiram, então eles gastaram a grana do Paulinho para trazer mais jogadores, né? Então, foi esse método. Tanto que o Galo se encontra no positivo, igual eu falei anteriormente na live, né? A gente vendeu até mais que comprou, então não teve grandes investimentos. Na verdade, não tem investimento, está gastando com o que a gente está vendendo. E é isso. Maurício Lemos, saída justa, tinha que sair mesmo. O Otávio foi um valor baixo, até considerável, mas eu entendo a saída dele também, não vinha jogando bem. Final de ano de 2024 foi muito, muito ruim. Então, uma saída que vai fazer chorar. É um valor baixo, mas já acostumou com a janela Rugalão fazendo de vender barato. Matheus Mendes emprestado para a América, um bom empréstimo, tinha que ter feito. Tá rendendo bem lá. É pela carreira dele, né? Sim, tá tendo até a polêmica e tudo da final do Mineiro. Paulo Vitor emprestado para o Criciúma, ótimo, foi até empréstimo bom para ele, arrumar um time decente de segunda divisão, que já não era esperado. E o Bruno Fux emprestado para o Palmeiras numa troca com o Caio Paulista, né? E esse acertou a boa, vamos falar a verdade? Vai ficar lá sendo reserva, pro Bruno Fux tá bom. Acho que pro Galo, pensando na posição, né? Na troca do Caio Paulista, a gente precisava de um lateral. Acabou sendo ok também. Uma saída justificada. Mas, Amaro, quais as suas opiniões das saídas do Galo 2025? A maioria, eu concordo com você mesmo. O Zaratio, infelizmente, eu acho que a gente já não podia muito contar com ele, né?
nos últimos momentos. Não me lembro se ele estava presente nas duas finais. Eu acho que na Libertadores ele não estava. A A Copa do da, Brasil tá. da Copa do Ô, Brasil, Amaro, ele entregou o terceiro gol do Flamengo, meu filho. Acorda pra vida. Foi. verdade. Não, ele que tinha que acordar para a vida, né? Ele que entregou, não fui eu. E agora ele fez o gol aí do título aí do Racing contra o Botafogo. Mas fora isso, o Mariano, ele sai pela porta da frente, tá jogando agora no América. Tomara que ele seja titular, porque contra o Cruzeiro ele estava quase entregando ali o finalzinho do jogo. O Batalha saiu aí para jogar com Boca Juniors, não sei o que, vai jogar só o Argentinão. Mundial, Gostava né? muito do Batalha, não gostaria que ele saísse. Nossa, aí você deu na minha cara, vai jogar o Mundial e pronto. O Vargas, dei um follow hoje nele no Instagram, que ele tava seguindo ainda, ele apareceu para mim. Aí eu fui e dei um follow nele, porque, pelo amor de Deus, apagou tudo que tinha com o Galo, saiu pela porta de trás, odiado, depois de perder 2 gols aí na final da competição mais importante da vida dele. O Allan Não, e Kardec, detalhe, tirou a gente de 3 finais de Libertadores, né? vagabundo, canalha, cachorro, cara 2021, de pau. 2022, Aí, 2024. 2024 ele conseguiu fazer sério, o que ele queria, né? Fudeu nós. não, sério, bizarro, viu? Bizarro. Grande, grande Gil Cabuloso, que é torcedor rival, mas tá aí dando boa noite, tá inscrito, ótima live. Obviamente, rival dentro de campo. Gil Cabuloso, você está convidado para comentar a live da final do Mineiro, contra Cruzeiro e Galo. É, Allan Kardec, Cruzeiro eu não tá. vou falar sobre ele, baita venda, baita, nem foi vendido, né? Mas graças a Deus vai jogar aí a Série B. Contrato Robert rompido. foi empréstimo, mas acho que tem opção de venda. Acredito que ele deve ficar por lá mesmo, viu? Acho que ele não volta, não. O Paulinho, que aí é a venda crucial da temporada, que é onde o Galo, eu acho que ainda. Não sei se ainda precisa de jogador lá, mas eu acho que falta um jogador de peso no ataque ainda, para fazer companhia para o Hulk. Paulinho, que muitos falam que era o artilheiro dos gols perdidos, mas como o Samuel lembrou, fez 50 gols em 2 temporadas. Foi o nosso artilheiro aí em 2023, se não me engano, em 2024 ele ficou quase empatado com o Hulk ou por aí. Maurício Lemos, muito obrigado, Vasco. O Otávio, que eu estava vendo o Instagram do Otávio hoje, o torcedor do Fluminense deu duas Tá, vidas tá. pro Otávio, viu? Tá geral Jogando bem pra gostando. caramba. Não Mas sei também se jogou você joga contra Série a B Águia de também. Marabá e Caxias também, né? Então, Exato, é igual a pessoal. Manaus, né? Não, tá com ele aberto aqui, ó. Comentário. Flusão foi muito bem em oferecer 4 anos de contrato para tirar você do Galo. Parece que já tá há 10 anos no Fluminense, joga muito. Nossa Continue senhora, assim, meu Deus galera. do céu. Baita. O Matheus Mendes, que eu acho que é o melhor empréstimo da temporada, porque ele vai ter muita minutagem no América, tá jogando bastante. Não vai poder jogar a final, né? Porque o América não tem dinheiro, mas eu acho que ele vai fazer uma baita Série B. Eu não sei se ele vai voltar pro Galo ainda, porque o Galo, felizmente, está bem servido de goleiro, mas a Série B vai ser uma boa vitrine para ele. Infelizmente, o América saiu aí da Copa do Brasil, infelizmente também, que eu quero o pior do América. Mas a Copa do Brasil também seria uma ótima vitrine, que ele poderia pegar um time melhorzinho e se sair melhor, porque seria a única vez que ele poder enfrentar times de Série A sem ser no Campeonato Mineiro. O Paulo Vitor, eu acho que tá na hora dele ir também, e o Bruno Fux, tomara que fique por lá. Só isso mesmo. Gabriel, É, ô Samuel, eu nem vou comentar sobre esses jogadores, tá? Bruno Fux, Paulo Vitor, Maurício Lemos, Robert, Allan Kardec e Vargas, Isso era porque já barca, isso aí foram é barca. tarde, tá? Se a troca do Caio Paulista com o Bruno Fux fosse definitiva, tava bom. Não pelo Caio Paulista, mas por causa que o Bruno Fux já fez muita raiva. E olha que ele ficou mais machucado do que ele jogou bola, hein? Então você vê o nível do jogador. Agora, quem faz falta e quem merece ser lembrado nessas saídas são o Zaratio, o Mariano, o Batalha, o Paulinho e o Otávio. O Otávio, vou começar do pior para o melhor, né? O Otávio, Hum. no início do ano passado, ele jogou bem. Até julho, agosto ali. Mas após isso, infelizmente, tá?
porque a maneira como ele jogou mal quase fez ele ser eliminado na semi da Copa do Brasil e na final da Copa do Brasil ele foi um jogador nulo. Então, isso já faz ele credenciar uma saída dele. Até porque o Atlético tem o Fausto Vera que não vem sendo utilizado e a gente vem descobrindo o Alan Franco como um bom jogador que joga na cabeça da área, né? Ainda tem o Patrick, que é um jogador que tende a se desenvolver e que jogou bem na base do Palmeiras. O Robert, ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas até então o Atlético não passou disso, né? Não passou de um si. Acho que as maiores perdas do Atlético são o Paulinho, o Batalha e o Zaratio. O Paulinho e o Batalha titulares absolutos, né? O Zaratio, se fosse um jogador que tivesse ficado saudável em 2024, creio que na final ajudaria a gente muito da Libertadores, né? Na final da Copa do Brasil não fez nem um primeiro nem um segundo jogo bom. O primeiro jogo ele entregou a bola pro terceiro gol do Flamengo, né? O gol do Gabigol. E na final da Libertadores ele não estava disponível, né? Ele jogou contra o São Paulo 10 minutos, sentiu e não jogou mais pelo Atlético. É até melancólico a forma como o Zarate saiu do Atlético, porque ele não teve uma despedida, né? O último jogo que a gente lembra dele foi de um jogador saindo machucado. O Batalha é um jogador que em 2 anos vestiu muito bem a camisa do Atlético. Um dos melhores argentinos que eu vi jogar com a camisa do Atlético, viu? Um cara muito raçudo, um cara que cobrava em campo. Ele era um torcedor do Atlético em campo, mas eu não entendi o porquê que ele quis sair do Atlético daquela forma, né? Saiu pela porta de trás, não por conta só dele, tá? Mas pela maneira como o Atlético vem conduzindo as negociações com jogadores. Tanto ele quanto o Zarate, a gente ficou sabendo que eles iam sair do Atlético por jornalistas argentinos, né? Então a fonte de lá que noticiou, não o Atlético e as fontes aqui que falaram que tinham a pretensão de sair. O Paulinho é um jogador que saiu pela porta da frente, saiu por um valor razoável, né? Acho que a situação do Paulinho não é nem o valor em si, mas como ele pode ser um jogador que poderia comandar o Atlético no futuro, né? Por ser um jogador ainda de 25 anos, A desde que venda, a chegou ao venda Atlético. interna também quebra um pouquinho, né? Se fosse externa, ok, mas interna, aí foi meio foda. Sim, sim, com certeza. E acabou que o Atlético em si vai ficar carente de um jogador desse, que também era muito identificado com o Atlético, Uhum. mas acho que foi um valor ok. Os jogadores que vieram também bem desempenhando um futebol melhor do que eu imaginava. E por último, acho que a saída mais digna de todos esses jogadores aqui, né? Desde o Bruno Fux até o Zaratio, no meu ver, foi a saída do Mariano, que ele fez uma final de Libertadores impecável. É um Sim. jogador que a gente nunca imaginaria que entraria num jogo daquele e mudaria tanto o parâmetro do Atlético. Se o Atlético teve alguma chance de levar aquele jogo para os pênaltis ou ganhar o jogo em tempo normal, é muito pelo Mariano, que é um jogador que tem uma qualidade técnica inacreditável, e pelo Hulk. Mas infelizmente o Mariano é um Sim. jogador de 38 anos. Então ele não tinha mais o vigor físico para aguentar mais uma temporada em alto nível pelo Atlético. Acho que ele é um ídolo da história do Atlético, tá? Assim como o Paulinho, no meu ver, estava se tornando um ídolo e o Batalha também. O Zarate também é um ídolo. Então acho que a forma como eles saíram foi nociva para o Atlético, que perdeu seus ativos muito bons, tanto o Batalha quanto o Zarate, de uma forma até meio barata, né? Mariano foi uma saída que era para acontecer, né? O Paulinho, a mesma situação, uma saída que vem um valor bom para o Atlético, mas a perda é mais esportiva do que financeira em si. E os outros jogadores, como Vargas, pode ir para o inferno. Allan Kardec vai para a puta que pariu também, perdeu um gol inacreditável contra o Flamengo. O Robert, que ele seja feliz lá, porque aqui no Atlético ele também não desempenhou nada. Maurício Lemos, pelo amor de Deus, o cara queria ser transferido do Atlético ganhando luvas. Um jogador horrível desse também. Um Loucura. zagueiro lento, que tem dificuldade imensa de acompanhar o atacante. O Otávio, pode ir com Deus também. A gente pegou de graça e ganhou uma grana.
Matheus Mendes é um ótimo goleiro, né? Vem se mostrando um jogador importantíssimo para o América. É até um desfalque muito sentido pela equipe que treina no Leandro Drummond. Paulo Vitor fez uma cagada absurda no início do Mineiro. A gente pensou que ele seria um dos jogadores que conseguiriam trazer para o Atlético alguma segurança dentro de campo, e ele foi totalmente o inverso. Ele parecia um jogador que nunca tinha jogado no profissional. E o Bruno Fux também, quando foi acionado em 2022, 2023, 2024, foi um zagueiro muito mais inseguro do que seguro. Então, acho que essas saídas que eu falei por último não fizeram falta nenhuma ao Atlético. Exato. Yuri, 13 saídas confirmadas com Alisson, possivelmente 14, né? Com Palácios. sim. Fazendo mais um apanhado Yuri, geral aqui, individualmente a gente já até comentou talvez cada uma dessas saídas aqui em live também em outros momentos, e os meninos já falaram muito bem a respeito dos jogadores individualmente. Vou tentar fazer mais um apanhado geral do que eu achei desses movimentos do Atlético. Eu acho que o nosso problema quando a gente pega essa lista de jogadores que já foram embora, de jogadores que ainda estão indo, igual a Amaro trouxe essas duas atualizações aí que a gente já até falou no começo da live, a gente tem um problema que é a forma como elas foram conduzidas, como o Gabriel também pontuou. Claramente houve a famosa oxigenação do elenco aí, etc., que era necessário. O time vem de dois traumas muito fortes, a torcida vem de dois traumas muito fortes. Então, assim, quando você passa me fugiu a palavra, mas quando você passa por dois traumas seguidos tão grandes desse, você precisa mexer em alguma coisa. Você precisa, enfim, a gente mexeu no comando técnico até por opção do próprio antigo treinador, né? O que também é um pouquinho sintomático, que eu não lembro a última vez que um treinador foi efetivamente demitido do Atlético. Eu acho que todos os treinadores saíram daqui pedindo demissão nos últimos anos. Mas o que me chama a atenção um pouco é que coisas certas foram feitas da maneira errada, se eu posso colocar dessa forma. A forma como algumas negociações foram feitas foram muito ruins, muito prejudiciais ao clube. A gente perdeu jogadores importantes de uma maneira assim muito fácil. Houve um momento em que parecia que era só chegar aqui, balançar uma nota de 2 e que você levava alguém, entendeu? O Palmeiras, inclusive, se sentiu no direito de vir aqui fazer uma sondagem pelo Rubens em troca de Loucura. jogador, que a gente sabe que acho que nem avançou, não passou de sondagem, etc. Não temos a informação. Mas, enfim, a gente deu esse recado para o mercado, como o Samuel disse aí no comentário dele. A gente deu esse recado aí para o mercado interno, principalmente. Alguém vai lembrar disso aí, talvez, mas teve aspas de diretor do Corinthians falando que a chance do Guilherme Arana voltar para lá era o Atlético aceitar um empréstimo envolvendo o jogador. Tipo assim, em situação normal, isso não devia ser cogitável, tá ligado? Mas assim, o recado que a gente passou pro mercado é: os caras lá estão desesperados para desinchar a folha. Leva qualquer coisa que eles vão aceitar. E a gente, tipo assim, o que parecia era um bando de Zé Planilha, da galerinha do sapatênis, sem nenhum envolvimento com o mercado do futebol, que acabava por ser sempre passado para trás na. Ó, caiu. Ué, Sempre E caiu. passado para trás. a O galera Yuri da aqui. planilha derrubou o Yuri. Não. O pessoal A retirou galera aqui da da conta de mais planilha. e menos jogou E foi o com Yuri Deus, pro meu filho. caralho. Então, nós vamos passar aqui pelas contratações. Vamos falar das contratações. Vou começar pelo Gabriel Menino. E Gabriel Menino faltam veio na duas, troca. né? Eu É, esqueci como é que é o nome dos. O Vitor Hugo o e Vitor o Hugo e o João atacante Marcelo do não tá aí. Guarani, né? Vamos comentar depois. O Gabriel Menino veio na Primeiro troca das. do Paulinho.
veio na troca do Paulinho e até agora vem desempenhando bom futebol. Eu achei, nunca achei um jogador ruim, então, mas ele teve problemas de disciplina e tal no Palmeiras, de ficar encostado, desanimado, mas quando veio achei uma troca boa, não uma troca boa, né, trocar Paulinho e Gabriel Menino, mas pelo menos é alguma devolução. Então, até o momento ele vem desempenhando até mais do que você esperava, né? Até o Gabriel já até comentou. E Amaro, que você Gabriel Menino, contratação na janela por enquanto, ou Yuri voltou? Uma boa contratação, né? Igual a gente comentou durante as notas, o grande problema dele era, de fato, a preguiça que ele fica depois de se acomodar. E ele vendo o movimento do Palmeiras, que o Palmeiras estava contratando vários meias, e ele acabou de ficar no banco, né, para alguns jogos, ele meio que ficou acomodado, ficou nessa murrinha toda e acabou ocasionando nenhuma venda, né? Ele foi trocado. Ele foi moeda de troca numa venda do Palmeiras, então ele veio parar no Galo. Atualmente, ótimo início do Gabriel Menino. Tomara que ele continue assim, até porque eu acho que a posição é dele. Tipo, acho que ninguém vai ameaçar ali ser titular no lugar do menino, até porque o Cuca gosta muito dele e ele vem desempenhando um bom futebol. Tomara que continue assim. Gabriel, Olha, acho que o nível do Gabriel Menino tá bem alto, né? Não imaginava que ele ia chegar a 2025 tomando conta da posição, né? Achava que talvez o Cuca ia usar o Fausto e o Alan Franco, né? E talvez o Gabriel Menino jogasse ali e tomasse a posição com o passar do tempo da temporada. Mas vem gostando muito do Gabriel Menino. Todas as contratações até então, tirando o Júnior Santos, o Caio Paulista e aqueles que não estrearam, né, que eu não vou colocar muito aqui, como o Ivan Roman, o Vitor Hugo, o atacante Guarani, todas até então vem trazendo já um retorno ao Atlético, né? Vem utilizando esse Campeonato Mineiro e esse Copa do Brasil como uma boa plataforma de testes, né? Acho que isso já é interessante. Bom jogador. Gosto muito da forma que ele joga. O pessoal fala que eu sou o maior fã do Gabriel Menino, mas é porque eu acho que ele é um jogador que transita muito bem entre as linhas, sabe? Ele tem um acesso bom à defesa e também ao ataque. Acho que a única coisa que ele está tentando demais é chute de longe. Ele acerta normalmente, mas até então no Atlético não acertou nenhum. Vamos ver, né? Estamos torcendo pelo Gabriel Menino. Quando tá valendo, tá valendo. ô Yuri, traz seu comentário do Gabriel Menino, mas primeiro termina de falar da saída que você É, caiu. O acabou pessoal da acabando a planilha te bateria aqui, derrubou. o pessoal da planilha não ficou muito feliz com o meu comentário, não. Mas era sobre as negociações, me pareceu que a gente era o trouxa, né? A gente foi feito de trouxa em várias dessas negociações da saída aí. Era aquela famosa festa daquela cerveja preta famosa, e a gente entrava com a segunda parte do nome do rótulo da cerveja aí. Mas quem entendeu, entendeu. Mas enfim, Você mesmo, a questão para mim, ela passa menos pela reformulação, menos pelos nomes e mais pela forma como foram conduzidas, especialmente a negociação do Paulinho, que é uma questão bem complexa aí, porque muita gente se apega aos valores que foram valores até aceitáveis, mas a gente passa por um monte de questão. A gente precisa de uma referência, a gente tem a nossa principal referência, um dos maiores da nossa história, muito próximo de deixar de atuar aí, de deixar de jogar a bola. Isso tá muito perto, tá, galera? O cara vai fazer 39 anos, então, assim, por mais para, triste que Yuri, pareça, covarde. tá muito perto. Ele é um fenômeno, ele é, tipo, absurdo. Eu nunca vi nada parecido fisicamente, tecnicamente, de um cara dessa idade. Eu não lembro de ter visto. Eu acho que nem Zé Roberto, que foi muito longevo, e outros caras assim, eu não lembro de ter visto nada parecido com o que eu vejo o Hulk. Mas tá chegando a hora. E a gente precisava desse cara, a gente tinha esse cara, a gente só precisava apostar mais nele e talvez, enfim, óbvio que a grana ajudou, eu não vou saber responder exatamente ajudou em quê,
Mas ajudou, de fato, alguma coisa vai ajudar. No final do ano a gente vai ter uma surpresinha aí que a dívida aumentou mais 100 milhões, etc. Ajudou E a a gente vai trazer ficando lá. o dinheiro do Paulinho, deu certinho o Rony e o Júnior Santos, né? Então, E o Exato. Coelho Então, também, assim, né? não, o Rony e o Júnior Santos foi 90, o Paulinho foi 90. Ah, Então é dá certinho. verdade, verdade. ficou quase que no 0-0 ali. Então, assim, o recado que a gente passou pro mercado é muito ruim. Vai demorar um tempo para a gente reverter essa imagem. Eu acho que o Paulo Brax vem justamente, não é o diretor dos sonhos, tá? Não é o executivo dos sonhos, mas ele vem para esse cargo de CSO aí porque precisava de um cara do ramo para liderar essas negociações. O Vitor não é esse cara. O Vitor sequer tinha vontade no início da aposentadoria dele ali, ele sequer tinha vontade de atuar como dirigente. O foco dele era treinador. Então, ele cai de paraquedas num cargo executivo e, vamos ser bem sinceros, amo o Vitor, todo respeito do mundo, mas assim, foi feito de trouxa em praticamente todas as negociações que a gente se envolveu. Sobre aí as contratações, sobre o Gabriel Menino em específico, tem me agradado muito. Eu tinha medo só dele ser a preguiça que ele tava, dele trazer aquela preguiça que ele tava no Palmeiras para cá. Mas tem me agradado. Ele tem sido uma grata surpresa. Que é bom tecnicamente, a gente sempre soube. Tanto que chegou à seleção brasileira jogando como lateral. E ele nem gosta de jogar de lateral. Mas é boa a contratação. Ele entra num pacote que é quase que o inverso. É o que eu falei de fazer as coisas certas, mas do jeito errado. O Galo fez bons movimentos, tanto de saída quanto de chegada, com péssimas negociações. Sim, é possível as duas coisas ao mesmo tempo. E as movimentações de chegadas elas foram boas, muitas com participação do técnico, que ele tem essa característica de saber identificar ali as posições e, enfim, trazer os jogadores de sua confiança, esses caras correrem por ele e tal. E algumas aí até mais recentes, que a gente vai comentar ainda, que foram por indicação do departamento de análise aí, que o tão criticado departamento de análise, que, enfim, tá podendo mostrar um pouquinho do porquê existe aí, né? Mas com o futebol, o departamento de futebol em si, do Atlético como um todo, acreditando mais nas indicações, etc. E no momento em que a diretoria resolve abrir um pouquinho a torneira para pingar mais um dinheirinho ali, para trazer mais uns bonecos para fortalecer o elenco, sentiram a pressão, né? Mas bom movimento, e principalmente o Gabriel Menino tem me agradado bastante. Eu achei que seria um cara para compor, na necessidade acabou virando quase que cavando essa vaguinha de titular ali. Ao que tudo indica até aqui, vai ser titular pelo menos boa parte da temporada e tem correspondido. Gabriel Menino, uma boa contratação até o momento. Veio de moeda de troca e está servindo bem. Passando para a próxima, Natanael. Para mim, a melhor contratação até o momento do Galo. Quando chegou, eu gostei, porque eu já conheci ele do Curitiba, acompanhava e tal. Deve ter sido alguma indicação do Cuca, né? Eu imagino, porque o Cuca é de Curitiba ali, conhece muitos times. Até falando em Siga, eu acho que eu vejo 3 contratações que são indicações deles. É o Ivan Romão, o João Marcelo e também o Patrick Silva, né? Que eu acho que veio buscado disso aí. Que já é diferente dos últimos anos, né? A gente não vê contratações de jovens assim normalmente no Galo. Não estava costumando vir. O último foi o Tavares Palácio. Mas Natanael, bom contratação, lateral direito bem sólido, ofensivamente e defensivamente, não tem muitos grandes defeitos. Não um cara espetacular, mas que entrega tudo ali que você espera para um lateral titular e um lateral muito novo, né? Ainda pagamos 7 milhões, muito barato, sabe? Muito barato, foi uma contratação muito boa. É mais barata, não mais barata, né? Porque agora tem o João Marcelo, tem outros jogadores, mas para mim das mais baratas e também das melhores. Amaro. Vai ter contratação, a que eu mais gostei na temporada. Igual, eu gosto muito desse tipo de contratação, né? Que a gente pega jogador novo, tenta, né, lapidar ele, mas ele já era um cara que vinha de boas partidas
e que ficou até tempo demais no Curitiba. Tá desempenhando bom futebol no Galo até agora, tá que é só mineiro e tal, tudo mais, mas é ótimo, igual eu falei, ele tá se soltando mais, está se demonstrando um ótimo lateral ofensivo, defensivamente também ele não deixa a desejar, e a gente vai ver ao decorrer do ano como ele pode ser bom para o time. A gente vai falar depois também sobre o Ivan Roman e também sobre o João, que são jogadores jovens também, mas que têm já um certo potencial, que podem caber nesse mesmo tipo de contratação que é o Natanael. Poderia citar o Patrick também, mas é que eu não conheço muito, né? Eu nem lembro se ele jogou, mas Jogou contratação maravilhosa minutos. do Natanael. Amaro, ó, Gabriel. Tudo é Já preto, né? fica. Preto é Acho tudo que o igual. Natanael Não, foi a melhor contratação custo-benefício que o Atlético poderia ter feito, né? 7 milhões de reais para um lateral direito desse nível aí é troco de pinga. Sim. foi bem barato mesmo. Na época eu lembro que falava de 12 milhões, né? Falava de 12 milhões em empréstimo de jogador do Galo. No final acabou saindo 7. Acabou saindo bem barato. Yuri, tá aí? Tô aqui. Natanael. Natanael, créditos eu vou puxar aí. Eu sei que o nosso âncora Samuel talvez não goste tanto dos holofotes, mas na nossa live em que a gente estava aqui desesperado, falando, gente, vocês estão mandando todo mundo embora, não estão contratando ninguém, socorro, traz uns bonecos aí para ajudar. Samuel indicou o Natanael, isso há quase um ano atrás, onde a gente tava naquela fase de jogar com 5 jogadores no banco de reserva ali, porque não tinha ninguém. O Samuel trouxe uns nomes interessantes. O Natanael não era tão desconhecido assim, mas era desconhecido da maioria do público. E nessa live aí, pode Sim. pesquisar quem tá no canal aí agora. O Samuel falou do nome do Natanael já naquela época, como um cara que poderia ajudar aí. Inclusive, a gente falava até de não contar tanto com o Mariano por conta do físico, etc. e tal. A gente passou posição ali das mais problemáticas e foi citado aqui na bancada do Galo pelo Samuel há um tempo atrás, há quase um ano atrás aí, no momento mais crítico do elenco. Boa contratação. Só aproveitar rapidinho, Samuel, antes de você passar. Eu vi que o nosso amigo cruzeirense Jô Sim, Cabuloso aqui sim. comentou. Inclusive a gente está no grupo dele lá, abriu espaço para a gente poder resenhar com a Ah, galera ali de outros clubes, etc e tal. E o pessoal De lá outros do grupo canais deu uma também, né? força aqui pra gente. Exato, de outros canais e tal. O pessoal já passou por aqui, eu vi outros comentários aqui da galera de lá do grupo também, que deu uma força aqui pra gente. Então, agradecer o detentor da ideia aí por ter cedido espaço pra gente também divulgar e, enfim, colaborar com o resto do pessoal. E por ter prestigiado a gente aqui também, né? Por quem passou, por quem ainda tá aqui. Muito obrigado pela galera que deu essa força aí pra nós. Agradeço mesmo. Ajuda bastante também pra galera que apareceu, se inscreveu no canal aí. Rony, agora também eu trazer um comentário sobre o Rony, né? Rony é um jogador útil, já deu para ver, né? Nas partidas que ele esteve, mas eu tenho meus problemas com os valores pagos ali, que foi um jogador que o valor também diz muito sobre a utilização do elenco também, né? Quando você contrata um jogador pelo valor que trouxe, eu acho que foi a peso de ouro e uma expectativa muito maior do que ele pode entregar. Esse que é o meu problema com a contratação do Rony. Não teria nenhum problema de contratar o Rony assim. O jogador pode ser titular, pode compor elenco, mas com valores muito altos, exorbitantes, salário de Hulk quando chega no Brasil. Então, esses são meus problemas com o Rony, porque é um jogador limitado tecnicamente. Tem as graças dele, né, de bicicleta, dar os pulos mortais para trás, mas acho um jogador limitado tecnicamente, com problemas de finalização. A gente viu nesse jogo contra o Tocantinópolis, ele perde uns 2 gols na cara ali, e o jogo do Manaus ele também perde gols na cara. Então, um jogador que tem que cria chances, ele aparece lá para receber essas chances, até parecido com o Paulinho, mas para mim o Paulinho perdia menos, né? Era um jogador mais novo e mais barato do que acabou saindo o Rony, né? Então, por esse custo eu
gostei tanto dos valores da contratação. É um jogador que bem operário ali, que o Cuca gosta bastante, né? O jogador corre o campo todo, dá carrinho, isso, aquilo, suja o short. É um jogador que o Cuca gosta muito desse estilo em campo. Mas tá servindo, né? Vamos ver as partidas mais importantes aí. Mas até o momento vem bem o Rony, isso não dá para negar. Teve seus gols perdidos e tal, mas teve as ajudas que ele deu na Copa do Brasil para classificar, sofrendo pênalti. Nisso foi bastante importante. Mas eu acho que a torcida não deve colocar a expectativa que o Galo colocou quando ele chegou. O Galo colocou uma expectativa muito grande, que eu acho que não é um jogador para esse nível, não é nenhum jogador para dividir responsabilidade com o Hulk, eu acho que não tem esse talento suficiente para isso. Amaro. Acho que você resumiu bem. O Rony, ele é um jogador útil. Ele não, ele é um jogador limitado, mas que vai ser útil. Mas eu acho que você errou só no. Vamos esperar como ele vai sair em jogo grande. Eu acho que a gente não pode esperar muito dele em jogo grande. Eu acho que, Não, é que o igual valor, eu né? dei a O nota valor dele, você para espera mim. isso, né? Não. Isso aí é absurdo. O valor dele é completamente errado. Mas eu acho que a utilidade dele vai muito desses jogos pequenos mesmo, onde ele vai fazer gol, vai fazer a graça dele, vai aumentar o número de gols na carreira, o número de participação. E é isso, eu acho que o jogador ele é bem útil nisso. Ele que acabou de dar ali uma declaração no Instagram dele, né, sobre o caso do Igt, que mais uma vez, né, Comebol passando pano aí para mais um caso de racismo lamentável. Mas é isso. O Rústico é um jogador útil que era necessário, né? A gente não estava com um banco útil na temporada passada, e até algo que eu queria pontuar. Tipo, a gente teve possivelmente 14 saídas com o Palácios e o Alisson, e até então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove entradas. Então, o elenco que já era curto, ele está ficando mais curto ainda. E isso é preocupante, porque no próximo jogo, se, sei lá, o Hulk não fizer um milagre e voltar, a gente vai ter no banco somente o João Marcelo, porque é entendível que o Davidson vai entrar. Então vai ficar no ataque Rony, Davidson e Coelho. Aí o único reserva disponível vai ser o João, que chegou por agora. Então é complicado essa questão do elenco ficar cada vez mais curto, né? Porque a gente está perdendo mais dois pontas. Mas o Rony, jogador bastante útil. Eu acho que ele vai agregar mais do que carregar piano, né? Que a gente estava usando esse termo aí durante a live. Mas é mais isso mesmo. Gabriel. Olha, ô Samuel, acho que a máxima para a gente falar do Júnior Santos e do Rony é a mesma. Bons jogadores, operários da bola, podem sim trazer ao Atlético grandes resultados, tá? Assim como já trouxeram em outros clubes, né? O Júnior Santos no Botafogo, o Rony no Atlético Paranaense e no Palmeiras. Mas acho que valores inflacionados, claro, mas eu fui a favor de trazer os dois e acho que foram boas contratações. Os valores estão inflacionados, né, no mercado brasileiro, porque a gente vê que muitos times estão contratando jogadores por 15, 16, 20 milhões de euros, jogadores comuns. Então, eu acho que hoje no Brasil, infelizmente, a gente não vai conseguir achar jogador barato mais, que já foi um jogador que já foi testado em outros grandes clubes brasileiros. Acho que o Atlético vem fazendo uma mescla boa, né? Já para falar também dos outros, né? Que a gente tem o Caio Paulista, o Patrick, o Ivan Roman, o Coelho também, né? O João Marcelo e o Vitor Hugo, né? Que vai chegar para uma reposição na zaga. Acho que o Atlético vem nessa janela aí fazendo a mescla, né? Entre jogadores mais tranquilos e jogadores mais rodados do futebol brasileiro. Então, a gente vai tentando, né, fazer essa mescla. Acho que, como o Amaro falou, não concordo que o elenco abaixou de profundidade, até porque muitos jogadores que saíram no ano passado não eram primordiais da equipe, e todos que eu vejo aqui, tirando o Patrick e talvez o Caio Paulista, vão ser jogadores que o nível iguala até melhor o nível do que tinha no passado, dadas as proporções de Paulinho, Batalha e Zaratio. Yuri. Rony.
O Rony, ele ilustra o que eu falei a respeito das saídas, que o Galo faz coisas certas, fez movimentos certos do jeito errado. A gente demorou uma eternidade para se movimentar com relação a reforço. Teve um momento que eu realmente fiquei bastante preocupado, que a gente viu uma lista de um time inteiro, Sim. incluindo o goleiro, sair e não chegar ninguém. Isso, enfim, preocupou. E quando a gente foi fazer a nossa feira, tinha sobrado a xepa e o que de bom tinha sobrado estava superfaturado. Estava com valor muito acima. Chegou com um status maior do que tem, tá? É bom jogador, falei até na avaliação sobre o jogo aqui, estou desfrutando dos momentos dele aí em campo, enquanto ele ainda não me faz raiva o suficiente, mas é bom jogador, ele vem para ajudar bastante e tal, mas vamos lembrar da entrevista do Vitor quando da contratação do Júnior Santos. Não é a grande contratação para acalmar a torcida que falaram aí, e essa grande contratação nem vai vir. Pensaram que a gente consideraria Rony e o próprio Júnior Santos como essa grande contratação. Não é. Essa grande contratação não vem. Trouxemos bons jogadores, bons valores para um elenco, por valores de jogador craque, de jogador que chega e farda e resolve. Enfim, o dinheiro é deles, o dinheiro é nosso, na verdade, né? Porque a gente paga sócio, a gente compra camisa, etc e tal, então a gente sabe que os O caras dinheiro nem é não. deles, né? Porque eles estão pegando dinheiro dos outros jogadores e botando aí, né? Porque estão nem gastando o dinheiro Exato, deles, na o verdade. dinheiro é, o dinheiro E é vai do ter clube mais que tá dinheiro em girando caixa aí. chegando aí. Tem o do Pois Alisson é. agora. O dinheiro Cobrar. é, o dinheiro é do clube que tá girando aí, enfim, eu acho que a Uhum. associação faria isso também. Pois é. O Porque Rubens não chegar falou e que ia falar injetar que, todo o dinheiro no futebol? O Rubens falou. Rubens Mendes falou tomara, né? que todo o dinheiro de Porque é contrato muito de venda ia fácil. pro futebol. Vamos ver, né? Tem esses Pois 80 é. milhões do Alisson É, aí, é, 70. é muito fácil chegar e falar, somos o top 3 times que mais investiu na janela, sendo que é só dinheiro de revenda, né? É loucura. Não foi dinheiro gasto Basicamente, mesmo basicamente a deles. gente está trocando dinheiro e está tendo que dispensar uma barca para trazer um jogador nota 7 talvez, entendeu? Sim. Então, é o que eu falei, o Galo faz movimentos certos da forma errada. O Galo, tipo, se comportou como o trouxa do mercado, virgem na festa, e a gente foi feito de otário em várias dessas negociações. Inclusive algumas dessas boas chegadas. É até um ponto sobre Rony Júnior Santos, que foram trazidos a preço de ouro, e indicações do Cuca, né? O Cuca queria aqui. E conhecendo a torcida que o Galo tem, eu conheço a torcida que o Galo tem. Tem gente que torce mais pro Cuca que pelo Galo. Eu conheço pessoas assim, torcem mais pelo Cuca que pelo Galo. Eu quero ver quando. Espero que não aconteça, mas eu quero ver que quando Júnior Santos e Rony tiverem seus erros, que a gente sabe que eles têm bastante, se a cobrança vai ser igual que tinha no Paulinho. Eu só quero saber se isso vai acontecer, porque são jogadores que recebem mais, são mais experientes no futebol. Eu quero ver quando tiver algum erro, assim, porque a gente sabe que o Júnior Santos tem seus problemas de inteligência nas jogadas, o Rony tem problema em finalização. Se as cobranças vão ser as mesmas, né? Porque o Paulinho estava aqui 2 anos só, metendo gol pra caramba e sendo cobrado como se ele fosse o Allan Kardec, né? Então eu quero saber se vai ser assim ou por ser indicação do Cuca. O Cuca entende demais de bola, né? Entende mais que qualquer um, então tem que esperar para ele mexer o doce e ver o que vai acontecer. Mas passando para o próximo, Caio Paulista. Caio Paulista veio numa troca pelo Bruno Fux, nem tem muito a falar dele, não. Veio numa troca do Bruno Fux, Galo precisa de lateral esquerdo. É um lateral bem mediano aí. É até melhor como lateral que como ponta, que é uma ponta ruim, mas é um lateral bem incomum, assim, nada demais. Que vai servir como reserva quando o Arana tiver, mas acho que pode ser problemático quando o Arana não tiver em campo. Dito isso, veio aí e, considerando que foi por empréstimo, tá ok. Amaro. Eu acho que ele vai vir e vai ficar, tá? Do mesmo jeito que o Fux eu acho que vai ficar por lá e o Caio Paulista vai ficar por cá. Coitado do O Paulista. elenco, igual eu falei, coitado.
o elenco está diminuindo, né? O elenco diminuiu, porém, eu acho que o elenco que chegou, o pessoal que chegou, é mais útil do que os que estavam aqui, né? Que os que estavam aqui já estavam nas últimas dele, ou já não estava rendendo mais nada. Porém, a utilidade está sendo bem vista para mim. O Caio Paulista, igual o Yuri bem disse, ele já passou por outras funções. Ele veio como lateral esquerdo, mas ainda eu acho que ele teve alguns minutos só de lateral esquerdo. Ele está jogando mais avançado. Porém, vai dar utilidade, né? Do, do, é, Ao decorrer do ano, a gente vai vendo. Não quero tirar nenhuma coisa dele, porque realmente é alguém que eu não queria que viesse. O Vitor Hugo deve estar vindo também, vai vir para compor o elenco e deixar útil como tem que ser, porém tem alguns movimentos que não dá para entender muito bem, porque, por exemplo, se o Vitor Hugo tá vindo, é porque o Mina não vem, né? Como o Brax Não, Vina quis, já foi descartado já. mas exato. Aí, mas veio o Ivan Roman, que a gente vai comentar, que é um zagueiro. Porém, possivelmente tá vindo o Vitor Hugo também, que vai vir mais um zagueiro, então não faz muito sentido, que o Fux já tinha ido para abrir espaço para mais um e tá chegando mais um. Caio Paulista, nesse critério, é porque faltava um lateral esquerdo, porém está jogando mais avançado e a gente está liberando mais dois pontos. Então não está fazendo muito sentido esses movimentos para mim na janela. Mas como veio por empréstimo, igual o Samuel disse, vamos ver, né? Gabriel, É, eu acompanho o relator, Samuel e Amaro. Jogador mediano, que foi praticamente uma troca. Ah, Palmeiras, você precisa de um zagueiro? Nós te mandamos Bruno Fux, nós vamos de um lateral, vocês mandam o Paulista. Pronto. Se é bom, se é ruim, nós não sabemos. acho que é bom para nenhum dos dois, mas pelo menos cumpre a posição que cada um necessitava no final. É isso que aconteceu nessa troca. Yuri, Caio Paulista, como eu falei, eu não vou pesar o clima de pós-classificação com o que eu Hum, realmente acho do Caio Paulista. Mas eu, sendo bem sincero, eu preferia não ter ninguém do que ter o Caio Paulista. Eu tô sendo muito sincero. Eu torço para que queime vai, minha língua, mas eu acho o Caio Paulista um jogador tomara. muito ruim, muito ruim. Eu não gostaria Assim, que ele viesse também, verdade. eu já vi partidas assustadoras do Caio Paulista. Antes de eu imaginar que um dia ele pudesse jogar no Galo, eu cheguei a proferir a frase de que era o pior jogador de futebol que eu já tinha assistido na minha vida. Puta que E o melhor momento do Caio Paulista, ele pareceu mediano. O melhor momento da carreira do Caio Paulista até aqui, ele pareceu mediano. no São Paulo, em Que 2023. Exato. Foi tipo o melhor momento da carreira do Caio Paulista. Ele pareceu um lateral mediano. Como atacante, não precisa comentar. Ele é um atacante que tinha uns 3 gols na carreira. Então, tipo assim, Como atacante, ele é um ah, ótimo lateral esquerdo. e como um lateral esquerdo, ele já não é bom. Enfim, eu achei meio bizarrice essa contratação. Eu prefiro, sério, se eu sou o diretor, eu tô sentado na mesa e falo, cara, eu quero o Bruno Fux, eu posso te oferecer o Caio Paulista. Falo, não, leva o Bruno Fux e não precisa me dar nada. Ah, não, aí também é Porque, seu assim, Eu otário, sem faria. contar. Eu faria isso, não, eu faria isso. eu Problemas. não quero o Caio Paulista no meu elenco. É simples. Eu agiria dessa forma. Eu seria totalmente passional, que se dane as cifras, que se dane a planilha do Excel. Eu ia falar, eu não quero o Caio Faria a Paulista mesma no meu coisa. elenco, eu não aceito. Se no ano seguinte ele ganha a bola de ouro, o problema é dele. Eu não queria o Caio Paulista no meu elenco de forma alguma. Mas enfim, tá aí. E não tem muito que eu possa fazer. Torcer para que eu queime a língua aí. Patrick Meu Silva, esse Deus, que aí, ele queima, Jesus. Patrick Silva, vou comentar muito rápido. Veio na troca junto do Paulinho, um jogador que praticamente não tinha jogos no profissional e parece ter sido uma indicação do Siga para o Galo trazer um volante que jogou poucos minutos contra o Tombense, só isso mesmo, que ele ficou machucado no início da temporada, mas incógnita total. Amaro. O Patrick Silva, igual, não tenho muito o que comentar, mas eu também vou juntar um bolinho de contratação, que é o Patrick Silva, o Ivan Roman
e o João Marcelo, que chegou hoje. Os três têm a mesma característica, né? São jovens com potenciais. Porém, diferente ali do João, que vai vir numa posição totalmente carente, igual eu falei com vocês, aí a gente provavelmente vai ter só ele no banco de atacante. Acabei de lembrar do Bernard. É, eu acho que o único que vai ter mais chances por agora vai ser o João. E olhem lá, né? Porque o Davidson também é reserva. Porém, não sei se vai ser o caso do Patrick, como aconteceu com o Rômulo no ano passado, que o Rômulo foi rebaixado para o sub-20, mas não sei se faria sentido, né? O cara vindo profissional para descer mais uma posição. Mas é aquele cara que vai ter pouca minutagem no ano, mas como a gente disputa três competições, né, depois do Mineiro, algum momento vai ser necessário, tomara que ocorra tudo bem. Eu estou ansioso para ver o Patrick, porque eu vi coisas boas sobre ele, como eu também estou ansioso para ver o Ivan Roman e também o João. Acredito que o João a gente vai ver mais pela carência toda, e tomara que ele, sei lá, né? Seria muito da hora se ele pegasse o lugar do Davidson como reserva imediata, porque significaria que ele é muito bom, né? Mas vamos ver. Mas eu comento por alto o Ivan Roman e o Patrick, porque eu não acompanhei tanto ele, mas com muito potencial. Vamos ver se vai dar certo. Eu torço por eles. Gabriel, Acho que é uma das contratações da janela que eu mais. Em questão do Patrick, né? Que eu mais tenho esperança que possa vingar. Mas porque, por ser um jogador que tem um porte físico bom, nos jogos que a gente viu na base, né, ele é campeão de copinha, como titular e capitão. Então fez eu gol acho em que ele pode final. agregar sim. Hã? Fez gol em final de Copinha. Sim, sim. Então acho que é um jogador que tem por instinto já ser um jogador ganhador. Então acho que ele pode sim render frutos ao Atlético, né? Não sei o que o Cuca pensa, como é que ele vem treinando, né? Mas é um jogador que, no meu ver, tem um bom nível. E pode melhorar, né? Por ser muito novo. Yuri, Ah, um ponto de interrogação gigantesco. A gente tem boas referências dele na base, que é onde ele jogou, teve poucos minutos como profissional. E aqui ele teve, eu acho que, se eu não estou enganado, a estreia dele de fato como jogador profissional foi aqui, né? Então ele é um jogador da base que chega para terminar a transição dele, apesar de ter estourado a idade aqui. Então assim, eu torço muito para que dê certo, tá? Eu gosto com um asterisco desse tipo de contratação, porque não é exatamente o tipo de contratação que eu gosto. Quando é um caso igual foi o João Marcelo, que eu acho que foi bem prospectado, eu acho um pouco diferente. Mas o caso do Patrick é um jogador que o Palmeiras não utilizaria mais porque estourou a idade e por entender que não estava no mesmo nível, que não precisariam utilizar naquele momento e preferiram abrir mão. Mas assim, não, a gente tem boas referências dele, né? A gente tem boas referências do potencial dele, então eu espero que dê certo. agora, Júnior Santos, o jogador veio mais caro que o Rony, né? A contratação mais cara da janela, 50 milhões, salário alto, especularam mais de 1,5 milhão por mês nesse primeiro ano, pelo menos. Então, um jogador que eu acho até mais habilidoso que o Rony, né? Tem um chute de canhota bom, com a perna ruim, só que muito caro e já tá machucado, né? Esse é um problema. E teve uma lesão grave ano passado pelo Botafogo. Foi das contratações aqui menos desempenhou, ainda mais contando que é a mais cara de todas. Foi até agora não fez nenhuma partida muito boa, nem boa na verdade, fez partidas ruins, partidas que errava tudo e tal, mas foi uma amostragem muito pequena ainda, né? Dito isso, veio muito caro, um valor muito alto para um jogador que fazia 31 anos, que fisicamente depende demais, não tem uma técnica muito apurada assim, para depender só disso, igual o Hulk, mesmo sendo um monstro físico, a técnica é totalmente refinada, né? Então, pode depender desse arranque, dessa velocidade, botar na frente e ninguém chegar. Isso preocupa pela idade também, né? Porque o jogador que depende muito do físico, ele também decai muito rápido quando ele vai
vai perdendo isso. Mas é uma boa contratação, tirando os valores que foram aplicados, né? Porque é um jogador bom, mas com valores muito altos, parecido com o do Rony. Amaro. Boa contratação. Eu gosto do atleta Júnior Santos, porém eu tenho 3 problemas com ele. O cartão vermelho que ele tomou antes do clássico, né? Que no momento, para mim, foi uma grande complicação. A lesão que ele teve já de início. É muito ruim quando o cara chega, tem lesão, é um baita azar, isso sim. E não deu para ele ter ritmo de jogo, não deu para ele iniciar, porque basicamente todo mundo que chegou, pelo menos jogou minimamente bem, né? Temos o caso aí do Coelho, que a gente vai falar um pouco, o Rony, Nathanael e o menino. Os 4 que chegaram estão jogando muito bem, eles que estão tendo mais oportunidades estão jogando bem. O Júnior Santos, eu acho que seria esse caso também, mas infelizmente machucou. E o meu terceiro ponto negativo sobre ele foi o último gol que ele fez, né? Então, é mais sobre isso. Eu acho que ele tem um potencial muito bom de ajudar a gente, mas até então tá parado. Vamos esperar ele voltar, né? Júnior Barranquilla América de Cali vai bater pênalti agora. O Júnior Barranquilla empatou. Quem quiser ver aí, tá passando em ESPN. O Gabriel, Júnior Santos. Boa. Eu gosto muito do jogador Júnior Santos e tal. Foi um jogador que agregou muito no Botafogo, campeão da Libertadores, né? Fez até um gol contra a gente. É um jogador que tem um nível bom para o futebol brasileiro. Mas a gente tem que ver qual o Júnior Santos que vai aparecer no Atlético. O Júnior Santos do Botafogo ou o Júnior Santos do Fortaleza. Mas eu Ou o acho que Júnior Santos Pedreiro, para ajudar nas é, obras da arena. Não, também não. então acho que ele vai agregar muita gente. Essa é a baiana, não é não? Ela é, pode dizer, já pensei no final da live. Muito obrigado, Baiana. Nem é canal de notícia. Olha como que é. Como que acompanha? É opinião, pô. A gente nem dá notícia, não tem nem fonte nenhuma dentro do Galo. Mas pode continuar, Gabriel. Já terminou. Gabriel? Oi, falei, o Júnior Terminou? Santos é isso aí pra mim. Yuri. Júnior Santos é o mesmo caso do Rony. Ele funcionava como o 12º jogador do Botafogo ali na temporada. E a gente trouxe o 12º jogador do Botafogo com o valor e o salário de um craque. Então, não. O problema todo é você explicar para o torcedor médio que ele não. Que ele tem hoje o 12º jogador do Botafogo, que foi nosso adversário na final da Libertadores. E não que ele tenha um outro Hulk no elenco, entendeu? Não, que é o Luiz Henrique, né? Alguém, exato, tenta explicar isso pro torcedor. É meio complicado, entendeu? Então, assim, pagaram. A minha ressalva é só essa, tipo, é um bom jogador. Poderia ser um ótimo 12º jogador nosso aqui também, caso a gente tivesse um ataque completinho ali. E acredito até que pelo que está se formando e o gap que ele deixou aí, né? Com essa expulsão e essa lesão, ele pode acabar virando esse 12º jogador. Só que aí ele vira um 12º jogador de mais de 1 milhão por mês. Uma coisa que fica um pouquinho complicado. Se o discurso oficial é que não está sobrando dinheiro, etc e tal, fica um pouco complicado. Um pouco incoerente, na verdade. Então, a minha ressalva é pelo valor. Tipo, é muito, muito, muito dinheiro pelo 12º jogador do Botafogo. Concordo muito com isso. E a camisa do América de Cali é linda demais. Meu Deus, que camisa preta bonita, velho. Camisa preta dourada com Satanás. Porque o símbolo deles é Satanás, né? O capeta. Mas, Um demônio. mas se vocês for ver aí, nossa senhora, entrar pra ver a camisa é linda. Dá vontade de ter uma. Mas Provavelmente nossa camisa 2 e a 3 deve ter detalhe dourado esse ano. fica bonito, viu? O Coelho, agora comentar sobre o Coelho. O Coelho veio por um valor justo do Atlético Paranaense, até um valor até um pouco alto, o Atlético Paranaense conseguiu por causa de estar na Série B, né?
achei que ia levar jogadores mais baratos, mas eles conseguiram vender o Coelho Canóbio mais caro do que eu esperava. É um jogador que vem desempenhando um futebol muito bom. Depois do Natanael, até aqui é o que mais me surpreende, é o que melhor vem jogando. No jogo mais importante da temporada, que foi o Clássico, ele jogou demais, deu assistência, participou dos 2 gols praticamente diretamente ali. Então, é um argentino novo, um valor bem bom, porque se for ver, o Júnior Santos foi o dobro dele, o Júnior Santos tem uma idade bem mais avançada, então a gente acabou pagando pela grife também, de ser de um time campeão e tudo mais, né? Ter feito gol na Argentina na final, também tem isso aí. Mas é uma contratação que eu gostei quando chegou e estou gostando mais ainda, então um acerto muito grande nessa contratação. Amaro. O Coelho, contratação que vai ser muito útil também. Eu acho que vai ser muito semelhante ali à contratação do Rony, nos meus comentários. Que eu acho que o Coelho, principalmente, a gente estava com o pensamento que ele viria para ser o reserva, né, imediato ali da esquerda, até porque todo mundo estava na esperança do Bernard jogar muito ali pela esquerda, mas logo depois que o Rony chegou, a gente estava assim, é o reserva imediato do Rony. Porém, está se mostrando bem útil no ataque e muito versátil também, jogando tanto pela direita quanto pela esquerda. Para mim, a melhor contratação do ataque até então, estou gostando bastante dele. E como eu disse, um jogador com muita vontade, muita garra, muita raça, como um jogador do Galo tem que ser, né? Então, nota 10 para esse início aí do Coelho no Galo. Gabriel. Olha, ô Samuel, do ataque eu acho que o Coelho é o melhor custo-benefício, tá? Um jogador muito novo, é, veio por um valor legal, né? Veio por 4,5 milhões de euros, né? Bem fazendo bons jogos, né? Então, acho que até então ele é o melhor ali do ataque até então, né? Então, acho que ele vem me surpreendendo. Acho que desses três que a gente vai falar aqui que vieram com aquela grana mais alta, né? Rony, Júnior Santos e o próprio Coelho, ele é o melhor custo-benefício. Vem gostando muito. Acho que ele tende a ser titular, viu? Pelo menos até o Júnior Santos conseguir pegar aquele ritmo de jogo e mostrar o futebol que fez ele ser o artilheiro da Libertadores, né? Yuri. Coelho, se não é o melhor, é um dos melhores jogadores da temporada até aqui. Com de novo, aquele asterisco de que não enfrentamos praticamente ninguém até agora. E o único desafio que a gente teria jogou com um a menos o jogo inteiro. Então, ah, apesar disso, é o melhor jogador da temporada. Uma grata surpresa, porque assim como o Gabriel, também pensei que seria um jogador que viria mais para compor elenco. Achei que a grife, não é nem grife, né? Mas o peso do valor da contratação ia falar mais alto, mas o Júnior Santos acaba lesionando, sendo expulso, e cacete a 4 e não joga. Então, o Coelho virou até aqui dono da posição. E tem surpreendido positivamente. Tinha feito uma boa temporada no Bragantino, logo quando chegou no Brasil. Então, podemos dizer que foi uma boa oportunidade. Apesar do rebaixamento do Atlético Paranaense, também teve bons números por lá. Então, foi um acerto essa contratação em praticamente todos os sentidos. Se ele tem o potencial para assumir de vez a posição ali na ponta esquerda e não sair mais, melhor pra gente, porque a gente achou uma solução até mais barata do que a gente imaginava. Concordo. Até saiu. Não esperava que ele seria titular de cara assim, o que ele vem desempenhando. Mas Ivan Roman, jogador que ainda não estreou, veio do Palestino, veio agora no finalzinho da janela internacional. Zagueiro, muito promissor, zagueiro de sul-americano sub-20, da seleção do Chile sub-20, também pode ser convocado para a seleção principal, capitão de seleção também. Fez ótima temporada com 17 anos no Palestino, né? Eu até comentei isso antes. Marcou Daverson, Pedro, marcou muito bem. O Palestino ganhou de
do Cuiabá, ganhou do Flamengo, com uma defesa bem sólida com ele jogando. Então, eu acho uma ótima aposta do Galo, ainda mais por um valor bem baixo, que foi 9 milhões, se eu não me engano, 9 milhões, em um contrato de 5 anos. Claro que tem seu tempo de adaptação, mas parece ser um jogador muito promissor. Tenho medo com o tempo que o Cuca vai dar ele para jogar, né? Porque ele não foi uma indicação do Cuca. Eu tenho esse problema com as não indicações do Cuca e jogadores estrangeiros, porque ele não costuma lidar muito bem com isso, né? Amaro. Sim, tem esse receio, não veio pelo Cuca. O Cuca também parece que detesta jogador jovem, tanto que tem dois saindo por agora. Porém, eu gostaria muito de ver o Ivan Roman. É o tipo de contratação que eu gosto muito, porque é um cara que vem aí da América Latina, novo, com muito potencial, jogador de seleção sub-20 e, tipo, numa posição que ainda é um asterístico, né? Eu não acho que a zaga perfeita seria, sei lá, o Alonso e o Lian, que eu acho que eles ainda devem bastante e ainda estão jogando somente o Campeonato Mineiro. Quero ver quando vai começar ali o Campeonato Brasileiro, a Sula, a Copa do Brasil, quando apertar mesmo, se eles vão estar ainda nessa solidez, né? E eu gostaria muito de ver o Ivan ganhando chance, como eu também gostaria de ver o Rômulo, acho que toda live eu falo isso, mas eu acho que é uma baita contratação. Gabriel. Acho que pela idade dele, pelo que ele já mostrou, pelo que ele vem fazendo nas seleções de base do Chile, né? Que ele joga é no Chile ou no Paraguai? Chile, né? Chile. Chile. Ele é Ele, chileno. Então, acho que é uma ótima adição. O Sega vem trabalhando, né? não sei. Acho que. Não sei se eles. Acho que apanharam até demais da torcida, tendo nenhuma. Eles não tinham. Como que eu vou dizer isso? Não Respaldo, tinha talvez, papel né? nenhum, né? Tipo assim, eles podiam trazer o jogador, mas quem contrata não são eles. Então, eu acho que apanharam até mais da torcida do que merecia, talvez. Yuri. Acho interessante, acho uma contratação para o futuro, tá? Jogou muito bem pelo Palestino com muito pouca idade, o que mostra personalidade. Quando você faz uma análise de desempenho, tipo, quando você entrega um relatório para um clube sobre análise de desempenho, você coloca ali algumas características em blocos diferentes ali, características técnicas, pontos fortes, pontos fracos, etc. E dentro dessas características tem as características psicológicas, que são muito, tem que ser levado em conta na hora de você fazer uma contratação desse tipo. E o Ivan é um cara que, poxa, ele subiu muito jovem numa posição onde os jogadores geralmente demoram um pouco mais para jogarem, para ter minutos de fato ali, que é na defesa. E inclusive jogava no Palestino, que tem algumas camisas muito legais, já que a gente estava falando de camisa aí. Mas inclusive a desse ano ela é um desenho de melancia e tem uma historinha bem legal até. Mas o Ivan fez aí boas partidas também pela seleção de base do Chile. Quem assistiu o Sul-Americano aí pôde acompanhar um pouquinho pôde acompanhar um pouquinho dele em campo, né? Porque, enfim, não tem tanto doido assim para assistir campeonato sul-americano. Aqui na live tem dois, mas no mundo normal, assim, não tem tanto maluco igual a gente para acompanhar jogos do glorioso Palestino. Que, inclusive, para quem não sabe, tem esse nome porque o Chile tem a maior colônia palestina fora da faixa de Gaza e enfim, Bancara da também é cultura, né, que gente? Olha, Também. exato. aqui é cultura, tá doido? Tá achando que é só E ainda vou, desinformação? e ainda vou aproveitar o gancho para falar da camisa de melancia que o Ivan usou. A camisa do Palestino esse ano ela é da cor de uma melancia, literalmente, ela é toda vermelha, com as sementinhas assim. Parece uma coisa meio infantilizada, mas é porque quando houve aquela guerra nos anos em 40 e poucos, eu acho, 60 e pouco, não sei, 67, um negócio assim.
Israel toma o controle ali da Cisjordânia e tal, e os palestinos ficaram proibidos de exibir a bandeira da Palestina. Eles não podiam, tipo, falar que eram palestinos, essa camisa. Aqui é a informação, meu filho. Legalzinha, viu? Exato. E aí, Uma camisa legalzinha pra Uhum. ter. a melancia, ela, se você reparar, ela tem as exatas cores da bandeira da Palestina, que inclusive são Sim. as cores do uniforme principal do palestino. Então, os palestinos, eles usavam a melancia nos protestos, etc. e tal, eles exibiam a melancia como uma forma de mostrar a bandeira do país deles, que eles estavam proibidos por lei naquele momento ali de mostrar, né? Então, o ex-clube do Ivan faz essa referência aí com essa camisa. O garoto mostrou personalidade assumindo a posição tanto no Sul-Americano Sub-20, tendo 18 anos. Chega um adolescente aqui pra gente. A gente sabe que futebol brasileiro é outra pegada, é outra coisa completamente diferente. É um jogador pra gente lapidar aí pro futuro e tem a mesma preocupação da Amaro. O Cuca não curte muito utilizar esses caras. Até se o Galo ficar sem pagar, né? O Galo enrolar o palestino aí, não tem problema, que os palestinos já estão acostumados com gente de mão fechada. Brincadeira, judeus do chat, é brincadeira, mas o Gil Cabuloso perguntou: vocês acham que a Sula vai ficar entre brasileiros? Né? O brasileiro, talvez, Eu acho que sim. independente ali. Se não ficar, eu considero vexame. Eu acho que então, a Sula vai ficar em Belo Horizonte, pô. Aí você, Amém. por lado de Lourdes, de BH ali, mas Amém. isso, e também tem uns times que a gente não sabe, né? Que são os times que vão ficar em terceiro na Libertadores, eles costumam vir chatos, né? Porque o Del Valle, o ano que ganhou de São Paulo, caiu em terceiro lugar no grupo do Galo naquele ano. Quem lembra, né? O grupo do Galo tinha Tolima, Uhum. Del Valle. Uhum. Aí o Del Valle ficou em terceiro, caiu, foi campeão sul-americano, amassou o São Paulo na final ainda. Mas vamos pro penúltimo jogador, que é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo vem de empréstimo do Bahia. Só tenho a dizer que eu não entendo esse empréstimo, não faz sentido nenhum para mim. Para mim é só um amigo do Cuca que jogou com ele em 2015, foi campeão brasileiro. Porque hoje ele não vem jogando bem, o Bahia quer se livrar dele e ele me parece só ser um cara que vai tirar minutos de jovens. Só isso. Para mim, a intenção do Vitor Hugo é tirar minutos de jogadores que estão se desenvolvendo, que é o Rômulo e o Roman. E aí, Amaro? Mesmo, compartilho do mesmo sentimento. Hoje o Galo tem de zagueiro o Lianco, Alonso, Rabelo, Rômulo e o Roman. Não tem por que o Vitor chegar agora de empréstimo, sendo que ele não é um jogador que vai ser titular, então, obviamente, ele vai ser um jogador ali para ser reserva. Hoje, o reserva imediato da zaga é o Rabelo, ele que sempre entra. Porém, a gente sempre pede ali para o Rômulo entrar, agora para o Ivan Roman, e a gente sabe que quem vai perder espaço vai ser os dois. Então, sou totalmente contra essa chegada e também não entendo nem um pouco. A não ser que finalmente vão liberar o Rabelo, né? Aí o Vitor Hugo ficaria no lugar do Rabelo. Ainda não Mas faria sentido, porque eu acho que o Rabelo mais novo ainda é melhor que o Vitor Hugo, né? Pelo menos está então, ambientado aqui. não faz sentido nenhum. Então. Eu não consigo encontrar sentido em nenhum lado, mas. Tanto que o Fux estava aí, né? Então, tipo assim, não faria sentido nenhum. Mas é isso. Talvez seja É, porque a gente perdeu o Lemos e o Fux, que eles querem repor mais outro zagueiro. Talvez, mas não faz mais sentido pra mim. 6? Gabriel. Loucura. Acho essa contratação muito sem sentido. Jogador que não apresenta um bom futebol há anos. Ele começou no Vitória e tal. Quando ele estava no Palmeiras, ele fez um bom Campeonato Brasileiro de 2016. Do lado do Mino, Mas de né? 2016 para 2025 é muito tempo, né? Demais. Então, Yuri. Já foi um tempo, né? Eu já tentei pensar nessa contratação em todos os sentidos e eu fico com vocês nessa e eu não entendo por quê. Eu queria ver o Cuca Mas dar o um Rabelo, motivo. Aí, pelo menos, né? exato. O Rabelo pode estar de saída. Eu acho o Rabelo melhor. Mas perdemos o Fux. Se fosse para trocar o Fux pelo Vitor Hugo, era preferível. Ainda mais para vir o Caio Exatamente. Paulista, era preferível deixar o Fux aqui. Exatamente. O pensamento é esse. Porque
A gente tem uma cacetada de zagueira agora, tem posição aí que tá precisando de jogador e ainda não veio. Estamos liberando 2 pontas se o Palácio realmente sair. E, enfim, entupindo o zagueiro no elenco aí não faz nenhum sentido. Mas ele já jogou alguma coisa com o Cuca há quase 10 anos atrás. Você lembra o que você estava fazendo há 10 anos atrás? Porque eu Loucura. não. Então, assim, o mundo há 10 anos atrás era completamente diferente. A gente nem sabia o que que era Covid-19, o Cruzeiro não tinha sido rebaixado, o mundo era muito diferente. Então, assim, não faz nenhum sentido essa contratação. Também não consigo entender. Acho que o Cuca poderia explicar. O único sentido razoável que eu vejo é porque ele é canhoto, mas eu também não acho que isso seja sentido para você contratar ele, por ele ser canhoto. Mas vamos para o último, João Marcelo. Foi a última contratação também, né? Veio do Guarani por Foi. 2,8 milhões de reais. E o Galo ficou até com uma boa parte, o Guarani ficou com só 10%. Um jogador que destacou no Paulista, fez gol no Corinthians, fez gol no Mirassol, 2 times de Série A, deu assistência, 4 gols, 2 assistências e 11 jogos no Paulista. Para quem tá jogando no Guarani, que é um time de Série C hoje, eu acho números muito bons, né? Porque você não vai estar no ataque toda hora, você não vai ser um time que vai pressionar toda hora, vai ter chances toda hora de fazer gol. Então, acho uma boa aposta de um menino de 19 anos. E que o Galo mudou a vida dele, porque para quem recebia salário mínimo até ano passado, né? Até antes da Copinha, que foi noticiado, agora a vida está totalmente Ele deu uma mudada. melhorada, né, rapaziada? Nossa senhora, ele saiu de miojo de galinha da turma da Mônica, agora pode comer. Tá comendo legal, né, pô? É dinheiro, viu? Pra comer agora ele tem. Mas e aí, Amara? Eu acho que vai ser uma contratação boa, igual eu disse, eu acho que desses jovens que chegaram, tirando o Natanael, que já é titular absoluto, né? Eu acho que o João vem para ser o reserva junto com o Davidson, né? Quando o Davidson der conta, ele que vai entrar. Acho que vai haver esse rodízio. A gente tem informação se foi o Cuca que pediu ele. Não, foi o Siga mesmo, esse aí. Ele não vai ter muita oportunidade, não. Mas é uma contratação boa, que eu gosto de ver chegando. Ele teve uma boa copinha, estava no grupo do Galo, né? E iniciou bem um Paulistão. Então, muito bem-vindo, né? E também contando com o que já Fez estava gol no no. Galo, né? Maldito. Eliminou o Galo na Copinha. Fez 5 gols, 5 jogos na Copinha. Eliminou o Galo. Ele fez gol Absurdo. nas 2 E, con- partidas contra o Galo. e contando que o nosso banco, os atacantes da base são o Luiz Felipe, que deve ir para o Guarani, né? O Caio Maia, que se Jesus lesionou, Cristo. e o Cadu, que também está lesionado. Nossa Senhora. Eita, Cadu tem um pouco de ele saudade vai dele, né? Eu jogar tenho um pouco mais. de saudade do Cadu. Jogador esforçado demais. Ou, E não que era o época horrível, sombria, horrível, viu? não. Época sombria, saudades do Cadu entrando. Lá ele. E aí, Gabriel? Olha, acho que é uma boa aposta, tá? Eu e o Samuel, as meninas, a gente vem falando assim que o Atlético precisava de um outro atacante, né? A gente já pensava um jogador de calibre, né? Para chegar para ser titular em conjunto com o Hulk. Mas parando para pensar, visto que, pelo que a gente já viu, tá? Quando o Hulk não jogar, o titular é o Rony. Ponto. O Davidson vai continuar no banco de reservas, né? Acho que talvez o Davidson jogue domingo, porque o Alisson vai ter ido já, né, pro Shakhtar, porque diz que para fazer a inscrição lá é meio burocrático e tal, e o Atlético não quer perder a venda. É, então, eu acho que domingo joga o Davidson por não ter o Alisson já, né? Então, acho que em algum momento ele vai ganhar bons minutos, viu? Creio que é um atacante que tem a mostrar mais hoje para o futebol do que o Davidson, não pelo fato do Davidson ser ruim, mas pelo fato do João Marcelo ser um atacante que pode ainda ter uma ascensão. E eu acho que o Atlético hoje é um bom time para ele fazer isso. Até porque ele não vai ter aquela pressão de ter que chegar para resolver o ataque do Atlético. Ele vai ser a quarta, quinta opção. Então, acho que ele veio para um clube bom, onde ele pode se desenvolver, e é junto com o Ivan Roman e com os outros jogadores mais novos. O Patrick. Atlético tem fazido essa mescla de jogadores mais novos e de jogadores mais velhos.
Yuri. João Marcelo é um bom cara para a gente fazer o advogado do diabo aqui, para a galera poder entender o que, que é o trabalho de um departamento de análise, como é o famigerado SIGA. O departamento de futebol detecta uma carência. Fala, a gente precisa de um centroavante. A gente tem hoje um centroavante no elenco que é o Daverson. O Paulinho funcionava como um centroavante, mas não era de fato. A gente precisa de contratações mais baratas que talvez tragam um retorno para a gente no futuro. O que que a gente já tem hoje? A gente tem um centroavante lesionado que a gente não conta com ele ainda por algum tempo, porque a lesão foi grave. E a gente tem o Davidson. O Davidson tem 33 anos, etc. Ou seja, você descarta retorno financeiro desse jogador. Quais são as características que a gente precisa? A gente precisa de outro cara igual o Davidson, não? A gente precisa de um cara mais móvel e tal, algo mais próximo do que foi o Paulinho, não comparando, tá, gente? Então você vai juntando essas características e você chega em uma lista de jogadores. A gente encontrou essa lista. E aí você faz aquela análise mais detalhada que a gente comentou aqui, né? Pontos positivos, pontos negativos, não sei o quê. E uma dessas análises é o teto do jogador. O famoso teto que você vê em alguns comentários aí, pelas mesas redondas, canais a cabo afora aí. O teto do João Marcelo é maior do que o do Cadu, por exemplo. É mais alto do que o do Cadu, por exemplo. E são características diferentes. O Cadu tem mais uma característica de centroavantão. E a gente nem Aquele cara sequer sabe brigador. como ele volta pós-lesão. Exato. E a gente nem sequer sabe como ele volta pós-lesão. Pode ser que, infelizmente, apesar de que antes da lesão eu achava que o Cadu viraria um, um atacante ok ali, um Eduardo Sacha ali, para ajudar a gente ali nos momentos que precisasse. Mas Agora que eu pode ser lembrei que que tem o Isaac, né? pós-lesão ele nem venha. Sempre tá por aí também rodando. Ter o Isaac emprestado por aí, aquela famosa prática do Galo de ficar renovando para emprestar e desaparecer com os caras. Aconteceu com o Tabata, que hoje tá jogando pra galera entender. O Tabata tá lá no Internacional. O Tabata foi do Galo uns 25 anos e ficou sendo emprestado pro mundo inteiro e voltou pro Brasil sem contrato com o Atlético. Tipo, ninguém entendeu nada. Mas o Atlético detectou que precisava, o departamento de análise recebe essa demanda, monta a lista e entrega. Fala, então, galera, tem esses caras aqui. O valor é tanto e tal, 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 tal. Algum desses aqui você vai utilizar? O que vinha acontecendo é que o Galo, tipo, esse aqui eu não tenho dinheiro. Foi assim com o Muniz, por exemplo, onde a gente precisava de Duro. fato de um novo Paulinho, entre aspas. Ou seja, ali no caso já era um jogador um pouco mais badalado, mais pronto. E você também, o cara que tá ali, talvez uma oportunidade na Europa, ali no mercado mais secundário e tal. E aí a diretoria ou a comissão técnica é quem assina ali o papel e fala, vou matar desse cara. No caso, agora, o departamento de análise, no qual o SIGA faz parte, ele está sendo mais ouvido. Ele está sendo mais aproveitado, não é nem ouvido. É pra economizar um Aproveitado. E dinheirinho o João também, né? Marcelo, exato. E o João Marcelo, ele chega, tipo, se você pensar o que a gente precisa. O que a gente perdeu? A gente perdeu o Paulinho, que é um jogador super pronto, etc. e tal. O que a gente tem? A gente tem hoje ocupando improvisado, bem entre aspas, porque o Hulk se dá bem ali, mas a gente tem um Hulk, o melhor jogador do time. Então a gente não tem uma urgência de ter um centroavante, mas a gente ainda precisa de um, entendeu? Porque centroavante de fato só tem um no elenco. Vai juntando essas características que você entende como que o Siga chega no nome do João Marcelo, entendeu? E aí você pega os Sim. próprios números do João Marcelo, pega, tipo, o que ele fez na base, o que ele vem fazendo no Paulistão desse ano, que é um campeonato de bom nível, talvez o único campeonato com nível decente dos estaduais, tem vários times de Série A e tal. Então, você vai juntando até o que
Cara, pega o que a torcida fala mesmo a respeito. Já precisa disso, precisa daquilo outro. Pega o que você enxerga em campo, vai juntando essas características, pega um megazord de tudo que você acha que precisa ali e você chega no nome do João Marcelo. É mais ou menos esse o trabalho do Siga. Contratação interessante, um jovem que tem um teto alto para mais alto do que as opções que a gente tem aqui, que a gente tem um centroavante já entrando naquela fase de declínio físico da carreira e a gente tem o Cadu que tem o teto, já tinha, se você pegar jogador por jogador, ele já tinha um teto mais baixo do que o do João Marcelo e agora virou uma incógnita porque a gente sequer sabe como ele volta da lesão. Contratação bem interessante. Agora vamos para a última, que cada um vai dar a nota do que achou da janela e falar se, na sua opinião, faltou alguma posição para o Galo endereçar, tem uma posição curta, e a gente encerra a live. E vou começar por mim, eu vou dar uma nota, tem que variar entre as chegadas e saídas, né? Entre as chegadas e saídas, uma nota 7,5 para a janela do Galo, porque o Galo conseguiu investir em jogadores jovens, né? Trouxe profundidade de equipe no ataque, também importante. Tem zagueiros até demais agora. Tem um lateral, 2 laterais, pelo menos, mais de ofício, que são laterais. Então, uma nota 7,5. E posição, eu acho que falta volante nesse time. Falta articulador de jogo também. Nem que seja para o banco, porque a gente precisa. Tirando o Scarpa, não tem muito ali. Agora precisa de ponta. Pensava que poderia ser o Bernard também, né? Mas visto a qualidade nem dá para contar, né? E precisa agora, com a saída do Alisson e talvez o empréstimo do Palácio, mesmo se o Palácio voltar, eu acho que precisa de um ponta direita. Então, para mim, um ponta direita, volante. Volante, você pode, eu acho que um primeiro volante, talvez, segundo, mas talvez um cara que faça as duas é melhor. Porque a gente tem Alan Franco, tem Fausto Vera, Gabriel Menino e o Patrick. 4? Uhum. São 4? É pouco, né? Você pode contar o Rubens ali, talvez, mas 5 também. Se eu for considerar, o Patrick é um cara que nem jogou no profissional, então acho que falta um volante, um articulador de jogo, é um cara que sabe pegar a bola e desenvolver ali quando o jogo estiver travado, famoso camisa 10, né? E um ponta. Seriam 3 necessidades aí que eu acho que o Galo tem, pelo menos para tentar alguma coisa nessa janela que vem dos estaduais. E por isso que eu dou nota 7,5, porque eu acho que ficou faltando um pouco. E aí, Amaro? Eu sigo nessa nota aí do 7,5 e ela poderia muito bem ser uma nota 8, até porque eu acho que mesmo com o elenco ficando mais curto, a gente também tem que passar, né? Essa parte da janela não é só contratação, mas também a venda. Eu acho que o Galo deixou a desejar um pouco nas vendas, poderiam ter sido melhores, tanto essa do Alisson quanto a do Paulinho, que foram as principais vendas, né? As mais caras, que vai sim render um bom dinheiro, mas que a gente tem consciência que poderia ter sido mais. E também as vendas que foram por valores pífios, né? Igual a gente chamou aí do Zaratio, do Batalha, do próprio Otávio, só que do Otávio eu acho que ela chega a ser justa ainda, né? A gente lucrou 9 milhões de reais com ele, mas o Zarate e o Batalha saíram praticamente de graça do que eles já entregaram, e até do que o Batalha entregava na época. Porém, eu ainda sinto esse vazio do Batalha, mesmo que tenham vindo o Menino, tenha Guapo! vindo aí o agora deu um branco, veio o Patrick, eu ainda sinto uma falta, essa presença do Batalha. Ainda não tem nenhum jogador que tem essa presença dele aí. Porém, eu acho que eu fiz o pedido, acho que muitas vezes na live, aí falta um lateral esquerdo. Agora a gente tem o Caio, que o Yuri, que é o maior fã dele, sabe a capacidade dele. Então a gente ainda pode ter o Rubens também de lateral, ele ainda é listado como lateral oficialmente, mas ainda bem que ele está jogando aí como meio-campo. Porém, no lateral direito a gente pediu, veio o Natanel, ótimo acerto. No ataque a gente teve, né, a Barca que saiu do pessoal já que não servia mais, porém o Paulinho
O Alisson, possivelmente o Palácio está saindo, então é necessário ter essa velocidade um pouco pela direita. Porém, eu acredito que não vai chegar essa reposição do Palácio nem do Alisson, sabe por quê? Porque o Coelho está jogando nos dois lados. E o Rony, ele pode muito bem jogar pelo lado esquerdo, quanto também centralizado. Então, acho que o Cuca, ele está satisfeito com o ataque que ele tem hoje. Chegou aí agora o João para compor, até porque a gente não tem banco direito, que o pessoal está lesionado, mas a gente ainda sente falta, né, de um camisa 10 de fato, um armador. Não sei há quantos anos, quantas janelas que a gente pede isso. A gente sempre improvisa Desde a alguém. saída do Nath, Hoje né? é o Gustavo Scarpa. Exato, hoje é o Gustavo Scarpa, mas ainda eu sinto falta, né? Mas eu sei que não vai vir, mas sinto falta. Mas isso, nota 7,5. Poderia ser melhor por conta se as vendas fossem melhores ou se a gente trouxesse jogadores mais baratos, mas como não foi o caso, vamos seguir. Eu ainda acho que a gente tem um bom elenco, está se formando ainda. O time titular, para mim, ele é esse mesmo que está entrando por enquanto durante esses jogos. É o que o Cuca está testando aí para entrosar para o início de temporada real mesmo. E eu acho que uma peça ou outra chegando, às vezes eu acho que pode ser até para o meio do ano. Eu acho que esse elenco aguenta. Porém, né, muitos lesionados aí na parte da frente do time. Mas vamos ver, né? Ainda tem essa janela aí urgente aí no meio de março. Gabriel, Eu acho que hoje nosso elenco tem uma nota 8, tá? Acho que tem mais profundidade do que tinha ano passado. Acho que o nosso time titular caiu um pouquinho o nível técnico, né? Mas a gente vê que o time titular também não ganha jogo sozinho, né? A gente vê como era pavoroso os jogadores saindo do banco ano passado. O Paulinho e o Batalha foram grandes perdas, né? Acho que 2024 não foi o ano do Zaratio, então acaba que a falta que a gente sente dele é a falta de, às vezes, ter ele vindo disponível. Mas ano passado ele ficou pouquíssimo tempo disponível. Então, acho que as reposições, que no caso foram internas na zaga, né? A gente tirou o Lianco da lateral, jogou para o meio de zaga. E no caso do ataque, a gente trouxe 3 jogadores para tentar repor a saída do Paulinho, né? Que foi o Coelho, o Rony e o Júnior Santos. Foram reposições que deixaram o elenco mais forte. Mas o time titular, no meu ver, ainda continua um nível bom, mas que em falar em nível técnico, né? Não de transpiração e Vamos falar de resultado. nível técnico? Vamos falar de nível técnico? O Real Madrid não joga Série B, mas Jogo Mineiro. acho que o time ganhou muito em transpiração e perdeu um pouco em qualidade técnica. Então, acho que o elenco é melhor que o do ano passado. O time titular é um pouquinho pior que o do ano passado, também porque tiveram boas adições, né? Como o Natanael, visto que a lateral direita do Atlético ano passado era nula também, né? A gente também mudou o sistema tático. Então o Atlético teve muitas mudanças, sabe? Acho que desde daquela reformulação de 2019 para 2020, o Atlético não tinha tantas mudanças no seu elenco. Acho que isso vai ser benéfico até pela oxigenação do time, né? Pela forma como o Cuca quer trazer uma outra cara para esse time, um time mais veloz, um time mais proativo no ataque, né? Então, acho que isso vai fazer com que o Atlético consiga almejar alguns pontos corridos, né? E talvez seja ir longe, né, nas Copas, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil. e você acha que falta alguém? Peça alguém? Eu acho que hoje o Atlético precisaria de um meio armador, tá? Acho que um segundo volante de mais qualidade para ser reserva ali do Gabriel Menino, né? Porque o Igor Gomes é aquela eterna incerteza. Você não sabe se ele é um meio de campo camisa 10, se ele é um camisa 8. Acho que a nossa área do campo tem que ser mais reforçada no momento, é o meio de campo. Eu entendo que a gente tem o Fausto, tem o Alan Franco, que pode jogar de primeiro, de segundo, mas eu acho que aquele miolo ali dos 3 componentes do meio de campo, acho que poderiam ter reservas melhores, mas não acho que seria loucura também ir com esse elenco atual
para a primeira parte da temporada, que é o que está sendo prospectado. Né? Acho que para a zaga a gente está com boas peças, né? Tanto o Lian quanto o Alonso, o Ivan Romano, o Igor Rabelo, que é eterno no Atlético também, né? O Rômulo, o Vitor Hugo, que vai chegar aí, eu não tenho expectativa nenhuma. Mas eu acho que a zaga está bem formada, a lateral direita está muito bem. Acho que é onde a gente tem um titular muito bom, mas um reserva que, se precisar dele durante um ano, não vai fazer vergonha. Até porque o Sarabia foi titular e jogou muito bem em jogos ano passado. Eu espero uma melhora significativa do Arana, né? Mesmo ele sendo convocado no dia de hoje, é uma pauta que a gente não falou, mas eu não acho que o Guilherme Arana mereça essa convocação que a ele foi dada na data de hoje. É, ele tem que melhorar, tem que mostrar um nível melhor do que ele vem mostrando. É, o Caio Paulista, ele é aquele reserva ali que o Atlético trouxe porque o Rubens já falou que não joga mais naquela posição, que a preferência dele é atuar no meio de campo. Então, eu vejo que o meio em si é aonde o Atlético tem mais lacunas. Até porque a gente também não sabe qual que é a posição certa do Rubens, que às vezes ele entra na ponta, às vezes entra como segundo volante. Ele é um jogador polivalente dali. Mas eu acho que até para isso a gente tem que especificar o Rubens em uma posição, para saber do que a gente precisa. Mas eu acho que talvez não traga, justamente por essa polivalência que ele tem. No ataque, eu acho que a gente está bem servido de opções, tá? Preferiria que a gente tivesse algum jogador mais técnico, né? Que dialogasse mais com o Hulk, que a gente conseguisse trazer melhores triangulações ali, né? Melhores tabelinhas. Mas eu acho que vai ser isso até o meio do ano. Não vai ter muita surpresa, não. Até fiquei surpreso com a forma como o João Marcelo veio ao Atlético, né? Especulou, pronto, anunciou, pronto. Acabou. Nós vamos seguir com esse elenco e é isso aí. E aí, Yuri, qual a sua nota para janela internacional do Galo e também se você acha que falta alguma peça no elenco e qual também, né? Eu achei 6,5 por conta da forma que as negociações foram feitas. Como eu disse, a gente acertou muito em questão de montagem do elenco, que era algo que eu, pelo menos, bati bastante enquanto eu só via a gente saindo, 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 saindo. A gente acertou em questão de montagem de elenco. Eu tô com o Gabriel nessa, acho que o elenco tem mais opções até do que tinha no ano passado. Basta lembrar daquele terror que a gente passou jogando um monte de jogo com 5 caras no banco, com 3 caras no banco, sei lá, 4 caras de linha no banco e um goleiro, enfim. A gente sofreu um bocado até a metade do ano, mas eu acho que, enfim, geramos opções no elenco ali para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Saindo Alisson e Palácios, fica uma lacuna que eu não esperava, que era opção para ponta ali, que é uns caras mais insinuantes ali, para fazer uma fumacinha durante o jogo ali. No geral, a montagem do elenco foi bem, eu só achei que a gente demorou um pouco para se mexer e isso tornou as coisas um pouco caras para nós. É como se a gente voltasse para 2012 2012, eu acho mesmo, e pagasse, sei lá, alguns milhões de euros no Luan Maluquinho. Eu acho que se a gente voltasse Fala lá do Luan, atrás, a gente pelo teria amor de uma. Deus, mano. Vão Pois ter é, paz, mano. eu acho que a gente fez mais ou menos esse movimento, entendeu? Por isso que com o Júnior Santos, por exemplo, e o Rony, a gente é exatamente como se a gente voltasse 10 anos atrás e 10, 15 anos atrás, tivesse pago alguns milhões de euros no Luan Maluquinho. Então, assim, achei alguns movimentos meio atabalhoados, assim, meio de coisa de gente que não tem experiência com futebol mesmo. O Paulo Brax, que não é o diretor dos sonhos, está aí para pelo menos ser alguém do futebol comandando o futebol. Porque a gente tinha nego da engenharia, do mercado financeiro, etc., e ninguém do futebol cuidando do futebol. Agora a gente tem. Sobre faltas, né, sobre lacunas que ainda precisam ser preenchidas, eu concordo com vocês. É o meio-campo. É visível que é o meio-campo,
que é onde até agora a gente fez menos movimentações de chegadas, né? A gente até especulou Gregori, do Botafogo, a gente especulou. As especulações tiveram poucas mesmo, né? Tô lembrando agora do Gregory, O Ilharão, nem tô lembrando. O Ilharão, exato. Teve o Gregory e o Ilharão Thiago especulado Mendes, aqui. O Thiago Mendes que tá se o Thiago Mendes chegasse, aumentava o nível consideravelmente também, né, aumentava o nível gente? bastante. E tá de pré-contrato com o São Paulo, inclusive, pelo menos a informação que circulou hoje aí. Mas a gente acabou não tendo esse jogador, vamos com o que temos, ao que tudo indica, e ficou essa lacuna no elenco aí do meio-campo. Ficou um pouquinho. Hoje a gente tem improvisos sendo feitos lá, né? E se a gente não tivesse improviso, a gente não teria reserva também. Então, claramente tem uma lacuna a ser preenchida no meio-campo. ficou por aí. A gente vai soltar uns cortes também de cada parte que a gente comentou, do Alisson, do Manaus, também agora da Janela, comentando a Janela, que foi a maior parte, a gente comentou pra caramba. Não esperava dar 3 horas de live, nem nas loucuras eu esperava isso, de jeito nenhum. Mas agradecer quem passou na live aí, se inscreveu no canal. Hoje a gente quase bateu os 480, foi bom. Quase chegando nesses 480, faltam 2 só. Então se inscrevam no canal, quem estiver vendo agora ou ver depois, não importa. Dê um like no vídeo também que vai ajudar. E vou passar para a galera se despedir e a gente vai. Amaro. Muito obrigado a todo mundo que participou, né? 3 longas horas. Teve um momento que eu até esqueci que eu estava aqui ainda, mas muito bom. Live Tá mesmo. produtiva, né? Um abraço aí para o meu amigo Anthony Sobrenome, todo mundo que participou da live, todo mundo que chegou, os inscritos novos, quase Beleza. 480 inscritos. E tamo junto, galera. Amanhã já tem galo, hein? Tamo junto. É verdade. Abraço a todos. E aí, Yuri? Tem alguma coisa para falar? Bom, agradecer demais quem acompanhou a gente aqui. A gente teve até a galera que nem torce pro Atlético igual a gente, acompanhando a gente aqui, dando uma força pra gente. Então, muito Torcedor do obrigado. Deu pra Figueirense, gente. mano. Muito bom. Exato, pô, Furacão aí, o gigante do Estreito, presenciando a gente, prestigiando a gente aí também. Antes de mais nada, galera, não esquece de deixar o likezinho pra gente aí, pelo amor de Deus. Deixa o O cara likezinho, tava aí tô até agora. mendigando engajamento. Estou mendigando engajamento, estou necessitado do seu engajamento, é crucial para a minha vida. Se vocês querem manter esses rapazes aqui vivos, deem Exato, o gente. like, se A inscrevam gente no tem que comprar canal. pão amanhã. Exato, vai sair aí os cortes também. Compartilha com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o Abraço, vovô, Rafael. com, com o coleguinha, com todo mundo que você puder compartilhar. Ajuda a gente, estamos aí muito pertinho de bater 500 inscritos também, que vai ajudar a gente pra caramba. E, enfim, a galera de sempre, que sempre tá comparecendo aqui, são as carinhas conhecidas. Nosso amigo Galo Moeda, o Galo Moeda um dia poderia falar o nome dele pra gente, né? Porque eu acho um pouco estranho. Acho que a gente já tem intimidade o Spoiler, suficiente o para nome não se dele é Galo chamar de Moeda. Galo Moeda. Exato, tipo, Ó, agora falta só um, prazer, hein? Galo Agora Moeda. falta só um Nós somos. para bater os Olha, 480. então, Implorou e assim, deu certo. a galera de sempre aí do chat, muito obrigado. A resenha é sempre muito bacana aqui com a gente. E, enfim, vejo vocês na próxima. Boa noite a todos. E aqui se encerra mais uma live da bancada. Com Deus e até.